Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula nós vamos dar sequência, em mais uma configuração. Agora uma configuração considerada mais arrojada, Porque a aula passada nós fizemos uma configuração conservadora. Então eu vou mostrar para vocês com pequenas mudanças que nós fizemos, você já passa a ter um retorno muito maior. E para as pessoas que querem ter esse retorno maior, é bem interessante, porque se você pôr na balança, o rebaixamento também da conta não é lá essas coisas pelo lucro que você está visando. No teste passado, na configuração conservadora, nós tivemos uma rentabilidade em torno de 70% de rentabilidade durante o início do ano até hoje, que é dia 7/11 de 2017. Então, o mesmo teste no mesmo período, mudando a configuração para mais arrojada, você vai ver que, conseguimos uma rentabilidade, vamos fazer as contas aqui para você ver, tá? Conseguimos uma rentabilidade de 2.873 dividido por 500 vezes 100. Você conseguiu uma rentabilidade de 574%. E se você ver bem, o nosso rebaixamento não foi alto, porque pela rentabilidade que você teve aqui, um rebaixamento de 47% é aceitável, não é fora da realidade, porque nós fomos atrás de muito lucro, tá? Então isso é um ponto que você tem que avaliar. Se você é uma pessoa que está sujeita a arriscar mais, porque você tem mais capital, então você pode pegar parte do seu capital, colocar numa conta separada e programar o robô, configurar ele para que ele trabalhe mais agressivamente, você pode. E se você pôr na balança, vale a pena, tá? Eu comecei de trás para frente esse vídeo. Por quê? Porque o backtest acaba demorando um pouco. Nós fizemos um backtest aqui. Eu vou até salvar o relatório aqui. Salvar relatório como, Vamos salvar e vamos analisar, tá? Tá aqui o nosso teste, tá? Se você olhar bem, essa é a linha crescente, tá? Se você reparar que o robô sempre começa com lote 0.02, eu vou mostrar por quê. E vamos ver aqui os resultados aqui, que é o que você já viu, que é 2.873 de lucro. Começamos com $500, ok? Bom, vou mostrar para você o que a gente mudou, tá? Se você pegar da configuração passada para esta, tá? Eu vou mostrar para você que a gente mudou alguns pontos, mas não tantos. Uma das coisas que foi fundamental para o robô gerar mais lucro foi o modo negociação. Quando você trabalha com modo negociação padrão, o robô scalping por si só, ele sempre no início de cada ciclo vai abrir duas ordens, uma de compra e uma de venda. Mas quando o mercado toma rumo para um lado, então aquela ordem que está positiva fecha e na sequência ele vai abrindo novas ordens, sempre calculando o preço médio até procurar um ponto onde essas ordens são fechadas com lucro. Entenderam? E isso é uma coisa que aumenta muito o lucro, tá? Então o fator principal aqui nessa configuração que motivou esse lucro alto foi usar o modo negociação padrão. Então nós utilizamos o modo negociação padrão, tá? Tá aqui, ó. Tá? Modo negociação padrão. Distância entre ciclos 0, tá? 0. Ok? E nós também fizemos o que aqui, se você reparar aqui, ó. Se você observar aqui agora, nós tiramos o lote dinâmico, tá? Antigamente no teste passado o lote dinâmico foi verdadeiro, foi true. Nesse aqui eu já não quis utilizar o lote dinâmico, tá? Então ele sempre estava começando com lote de 0.02. Mantivemos o fator martingale de 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8. Mantivemos também toda a etapa 1, etapa 2, 3 e 4 da mesma forma. Se você pegar aí o teste passado, você vai ver que está idêntico aqui, ó, 1.500, tá? Com a distância, com a abertura de ordem a cada 300, 1.200 com a abertura de ordem a cada 400, 1.200, 400, 1.200 e 400. Tá da mesma forma.
Porém, fizemos algumas mudanças também aqui embaixo, aqui, ó, no que se diz respeito a profit. Eu diminuí o nosso profit, porque se você olhar no teste passado, o nosso profit no teste passado foi de 400. Nesse aqui eu baixei para 200, tá? Esse é um ponto também, tá? E em consequência também, na sequência disso, eu retirei o ativar profit Bax rebaixamento, que no exemplo passado nós estávamos como true, ok? Então o que eu fiz? Eu simplesmente mudei poucos parâmetros e obtive um resultado totalmente expressivo, tá? Diferente do resultado passado. Então o que você tem que entender é que a configuração do robô, você mesmo que tenha esse monte de parâmetros, você não precisa se preocupar com esse monte de parâmetros. Dê foco somente nos parâmetros que eu te mostrei agora, que é justamente, olha aqui, vamos lá para você ver, modo de negociação, distância entre ciclo, tá? Lote dinâmico, se você vai trabalhar com lote dinâmico ou lote manual, tá? Fator martingale, aqui ó, tá? E distâncias retração com base nas etapas 1, 2, 3 e 4. E mantenha também o profit. Feito isso, você vai conseguir um bom resultado. Foi a única mudança que nós fizemos desse robô e mantivemos grande parte das configurações. Então, se vocês repararem, vocês mesmos podem ir fazendo testes, tá? Vocês devem fazer testes, porque o principal desse robô, do meu ponto de vista, é você aprender como configurar ele. Eu vou te fornecer setup, vou te fornecer suporte, tudo direitinho. Mas é importante você aprender, tá? Por isso que você tem um período de teste, por isso que você tem essas aulas para você acompanhar e aprender, tá? Então veja bem, com simples mudanças no setup, né, nós conseguimos uma performance totalmente diferente. Inclusive eu vou até salvar ele aqui, ó. Vou salvar esse setup para que você depois possa ter acesso a eles aqui, ó. Presets H1, aqui eu vou colocar o que? Vou colocar arrojado, ok? Então ele está aqui, ó. Scalp Eurodólar H1 arrojado. Salvei o setup aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, visto a diferença, né? Tá vendo aqui, ó? A diferença é isso aqui, a diferença é gritante. O lucro é bem maior. O drawdown, que é o rebaixamento, aumentou um pouco. Mas é aquilo, se você quer lucro, você tem que arriscar mais. E quanto mais você arrisca, mais lucro você vai trazer. Agora, se o risco for dentro do que você espera, vale a pena você fazer, tá certo? Então fica a dica aí, tá? E qualquer dúvida, baixa as novas versões do robô, tá? Já vai ter todos os setups aí dentro da pasta para você fazer download, fazer teste e acompanhar a performance, tá certo? Então vamos ficando por aqui e até mais.